Nós vamos ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que fala sobre a decisão de encerrar a emergência em saúde pública por Covid-19 no país. Vamos acompanhar. O fundamento é epidemiológico. Como sabemos, nós temos uma queda expressiva dos casos e dos óbitos nos últimos 15 dias. Nós temos também uma ampla cobertura vacinal da população brasileira, mais de 70% da população brasileira já tomou a dose, completou o esquema vacinal com 2 doses e mais de 77 milhões já tomaram a dose de reforço. Nós já distribuímos mais de 470 milhões de doses de vacina e mais de 400 milhões da população brasileira já teve dose de vacina aplicada. O terceiro ponto é a capacidade do nosso sistema único de saúde em atender não só os casos de Covid-19, mas também das doenças prevalentes que foram negligenciadas durante o período em que tivemos os picos, seja da primeira, da segunda ou da terceira onda, e doenças negligenciadas que também continuam a espreitar a nossa população, sobretudo nas regiões que têm o IDH mais baixo. Nesse período, nós tivemos um reforço à atenção primária à saúde, foram alocados créditos extraordinários e muitos desses créditos eles foram incorporados no orçamento. Só para se ter uma ideia, a atenção primária à saúde, antes do governo do presidente Bolsonaro, era um departamento da Secretaria de Atenção à Saúde que tinha um orçamento de 17 bilhões de reais por ano. Hoje é uma secretaria que não é só uma sigla, SAPS, mas é um compromisso com o investimento e com a priorização da atenção primária, que tem um orçamento de 25 bilhões de reais por ano, que foi fundamental para que as 48 mil unidades básicas de saúde e as 53 mil equipes de saúde da família atendessem de maneira muito apropriada a população brasileira, sobretudo nessa terceira onda causada pela variante Ômicron, cujo atendimento foi, sobretudo, na atenção primária. Na área da atenção especializada à saúde, na mesma esteira, houve um fortalecimento. Durante o pico da variante Gama, nós tivemos cerca de 45 mil leitos de terapia intensiva habilitados no nosso país. Vale dizer que antes tinham 23 mil leitos e nós já incorporamos definitivamente ao SUS, após a desabilitação desses leitos, face à diminuição dos casos de síndromes respiratórias agudas graves e outras complicações decorrentes da Covid-19, nós já habilitamos mais de 6.500 leitos de terapia intensiva. Isso é um recurso de cerca de 1,2 bilhão de reais. Lembrar que há 20 anos não se habilitava sequer um leito de UTI. Então, nós temos capacidade nas nossas unidades de terapia intensiva para um eventual aumento de casos que possa acontecer, seja em função da Covid, seja em função de outras doenças prevalentes. O outro ponto fundamental é a questão da vigilância em saúde. O Brasil tem fronteiras secas que são muito extensas e durante o período em que vivemos essa emergência de saúde pública de importância nacional, houve um indiscutível reforço na nossa capacidade de vigilância, seja na vigilância genômica. A Fundação Oswaldo Cruz houve investimentos do Ministério da Saúde para que nós ampliássemos a capacidade de vigilância genômica. Os CIEVs, nós tínhamos pouco mais de 60, hoje nós temos 164 CIEVs, de tal sorte que qualquer tipo de situação de emergência sanitária, nós temos condições de prontamente detectar e tomar as medidas adequadas. Então, do ponto de vista sanitário, os requisitos estão aí. Agora, foi criado um ordenamento jurídico próprio em função da decretação da emergência sanitária de importância nacional e que algumas leis, elas são leis federais e que se inspirariam com o reconhecimento do fim da emergência sanitária de importância nacional, que eu vou resumir para chamar só de SPIN, não é? Com o fim da SPIN, essas leis elas perderiam o seu efeito e é necessário que haja uma transição
para que não tenhamos prejuízos na assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida. Nenhuma, absolutamente nenhuma, até porque todas elas foram instituídas pelo governo federal por intermédio do Ministério da Saúde. Se não, vejamos, vacinas, todas, absolutamente todas, adquiridas pelo Ministério da Saúde. E elas estão aí à disposição da população brasileira. Testes também adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos para estados e municípios. Então, se houver necessidade de testagem, nós temos outras políticas, por exemplo, vacinação da influenza. Está aí a campanha de vacinação da influenza, 1,2 bi para a vacinação da influenza e também para a vacinação do sarampo. E essas vacinas, uma vez disponíveis, nós sabemos que as nossas salas de vacinação, os nossos municípios, eles têm uma expertise muito grande de aplicar essas vacinas. Outros pontos que merecem ênfase é o caso da saúde digital. Nós sabemos que durante a SPIN houve um reconhecimento do real valor da saúde digital para ampliar o acesso, seja no sistema público de saúde, seja na saúde suplementar, e é uma estratégia que veio para ficar, e que políticas públicas não podem ser interrompidas nesse sentido. Há no Congresso Nacional uma legislação em discussão, mas o Congresso Nacional tem o seu tempo e a saúde pública ela não pode esperar, portanto, um ato normativo do Ministério será editado para que não haja nenhum tipo de interrupção nesse tipo de iniciativa. Mas eu vou pedir ao secretário Arnaldo para que ele apresente o contexto epidemiológico que deu base à decisão do Ministério da Saúde. Na realidade, esse ato normativo, ele apenas reconhece o que nós já vivemos no Brasil atualmente, né? Então, como se diz na elaboração dos atos normativos, é o fato, o valor e a norma. O fato está aí. Nós temos um cenário epidemiológico, como eu falei, equilibrado, e a norma ela tem que ser adequada para que a população brasileira tenha segurança jurídica e o nosso Brasil possa seguir o seu grande destino. É preciso conciliar o enfrentamento à doença, porque a Covid não acabou e nem vai acabar, pelo menos nos próximos tempos. E nós precisamos conviver com essa doença e conviver com esse vírus. Felizmente, parece que o vírus tem perdido a força, tem diminuído a letalidade e cada dia nós vislumbramos um período pós-pandêmico mais próximo de todo mundo. Isso é o que nós pensamos. Arnaldo, por favor, a palavra é com você. Bom dia, ministro. Bom dia, senhores secretários. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar rapidamente, né, a situação epidemiológica da Covid no mundo e no Brasil, referentes aos dados da 15ª semana epidemiológica, que se encerrou no próximo dia 16. Próximo slide. Esse é os dados do mundo. Nós temos acumulados, volta anterior, nós temos acumulado no mundo quase 500 milhões de casos acumulados, com 6 milhões de óbitos, mas verificamos que na última semana epidemiológica, no mundo inteiro, houve uma redução de 26% de novos casos e uma redução bastante significativa de quase de 20%, 20,25% de óbitos novos. Próximo slide. Esse é os dados que nós publicamos ontem. Nós tivemos registro de ontem no Brasil de registros de novos óbitos no dia de ontem, com 2.554, fazendo no total no Brasil em casos, no total de casos de 30.252.000 e total de óbito de 661 mil. Por outro lado, ministro, nós temos, portanto, já uma taxa de recuperados de aproximadamente 97%, e nesse momento eu faço meu agradecimento a todos os profissionais de saúde que trabalham diuturnamente para garantir a recuperação na ponta da população brasileira. Próximo slide. Esse é os casos do Brasil. Próximo slide, com relação ao fim. Não, volta um, ou anterior.
anterior. Esse é os casos acumulados ao fim da 15ª semana epidemiológica. Nós temos, por exemplo, no final da última semana epidemiológica, uma redução significativa de 0,72 novos casos e um óbito extremamente significativo de menos quase 20% dos casos em relação à semana epidemiológica anterior. Próximo slide. Esse é o slide que mostra a média móvel tanto de casos como de óbito das últimas semanas epidemiológicas e verificamos que desde a 4 ou 5 semanas epidemiológicas, os números de caso, quanto os números de óbito, a média móvel vem se mantendo em decrescente de maneira bastante significativa. Nós tivemos o pico nas primeiras semanas epidemiológicas do mês de janeiro, onde tivemos um número bastante alto de casos devido à variante Ômicron, consequentemente também de óbito, sem causar o mesmo impacto que causou a variante Gama no ano passado, mas vemos de maneira consistente, semana após semana, a média móvel de óbitos reduzindo. Próximo slide. Nós temos aqui, portanto, vamos passar rapidamente por todos os estados da federação, porque a nossa vigilância avalia por cada unidade federada, onde nós temos aí a avaliação em vermelho da curva do ano de 2020, em verde de 2021, em azul de 2022. E vemos que nos 4 estados da região norte, uma redução significativa dos casos. Próximo slide. Terminando a região norte, vemos claramente no ano de 2022 uma redução dos casos. Próximo slide. Quando olhamos para a região nordeste, este é o mesmo comportamento, com redução dos casos. Próximo. De maneira, a mesma forma com os outros estados, verificamos que essa depressão que houve no caso do Piauí foi uma redução, foi um retardo no registro dos óbitos, que, portanto, ele voltou praticamente ao mesmo patamar, mas em queda na semana seguinte, daí para frente com redução de casos. Próximo slide. E, por fim, na região de Sergipe, no estado de Sergipe, uma redução. Próximo slide. Quando a gente olha para a região centro-oeste, verificamos o mesmo comportamento, absolutamente distinto, quando nós olhamos para os anos de 2020 e de 2021. Próximo slide. Quando nós olhamos para a região sudeste, da mesma forma, um comportamento que vem se mostrando no país como um todo. Próximo slide. E quando olhamos para a região sul, nos casos, o mesmo decréscimo por semana epidemiológica. Quando olhamos agora, próximo slide, da mesma forma, para os óbitos, nós olhamos também para a região norte, verificamos que não está grande impacto nas últimas semanas com relação aos óbitos por semana epidemiológica do ano de 2022. Próximo slide. Para terminarmos a região norte, com números de óbitos com a redução bastante significativa. Próximo slide. Quando nós olhamos para a região nordeste, em todos vemos uma redução dos óbitos. Veja, quando nós comparamos os óbitos no verde, que era de 2021 para 2022, é um quadro epidemiológico bastante distinto. Próximo slide. Terminando, portanto, na região nordeste, os últimos estados, próximo slide, e o Sergipe também com redução. Próximo slide. Quando nós olhamos para a região centro-oeste, de novo, uma tendência bastante de queda nos estados. Próximo slide. A mesma coisa com a região centro-oeste. Próximo slide. E, por fim, na região sul. Próximo slide. Quando nós olhamos a testagem, ministro, nós mostramos, próximo slide, verificamos que esse ministério, só com relação a testes rápidos, já distribuímos cerca de 57 milhões de testes rápidos em 10 pautas. Essas foram as pautas por distribuição que foram distribuídos para as pautas usuais, 53,6 milhões em pautas ordinárias e 3,6 milhões em pautas extras. Temos ainda testes suficientes nos nossos estoques para garantirmos à população brasileira a necessidade de testes, caso assim se faça necessário. Próximo slide. A mesma coisa quando nós olhamos para a testagem com relação ao longo do tempo, com relação de RT-PCR, já distribuímos quase 31 milhões de testes de RT-PCR, verificamos que no mês de janeiro chegamos a quase 1,7 milhões
milhões de testes realizados, realizados de RT-PCR, e obviamente que a distribuição desses testes de RT-PCRs é muito de acordo com a demanda de que cada estado apresenta, o que mostra que a redução dos últimos meses reflete efetivamente o quadro epidemiológico que nós temos no país. Mas é extremamente importante dizer, ministro, que todos esses LACENs foram equipados com equipamentos oriundos do Ministério da Saúde, e hoje em todos os LACENs nós temos um sequenciador para garantirmos um sequenciamento genéticos em todas as unidades federadas do nosso país. Próximo slide. Esse é um slide que nós entendemos extremamente relevante, em que nós mostramos a positividade dos testes e por cada unidade da federação nos últimos 15 dias, com exceção do DF. No DF e no Amapá, nós vemos que, na média do país, a positividade ficou abaixo de 10% e, na grande maioria dos estados, com a positividade abaixo de 5%, o que mostra que, efetivamente, a circulação do vírus tem caído de maneira, pela vigilância laboratorial, mostrando de maneira bastante significativa e consistente. É essa palavra que eu queria falar, de maneira consistente e significativa. Próximo slide. Esse é o resumo, ministro, de que nós realizamos da vigilância laboratorial que temos pelo GAL. Nós temos até hoje 92 milhões de testes realizados, no total de toda a pandemia, com um total de 28 milhões de testes positivos, dando uma positividade de 31 milhões, olhando toda a pandemia. Embora verificamos que, como mostramos no slide anterior, que nos últimos 15 dias a positividade está em torno de 10% no país como um todo.